Aqui. Mais um relato aqui, ó. A data na parede. Olá, Ana, olá, assombrados, me chamo fulano e vim contar um relato para todos vocês que ocorreu na minha família. Desde que me conheço por gente, a minha avó paterna tinha uma mania de escrever salve na parede e a data daquele ano. Como assim? Por exemplo, salve 2010 ou salve 2022, sabe? E no fim do ano ela escrevia isso na parede da sala. Eu não entendia muito por quê. E sempre que eu questionava sobre aquilo, ela só dizia que era proteção. Bom, em 2016 para 2017, ela não escreveu salve 2017. Minha irmã perguntou a ela por que ela não escreveu, não escreveu ainda, né? Perguntou. E perguntou se podia escrever, já que ela não escreveu, se ela podia escrever. Ela, um pouco assustada, disse que aquele ano não seria preciso escrever. Bom, minha irmã teimosa foi lá e escreveu. Passado alguns meses, minha avó adoeceu. Detalhe, ela, na época do ocorrido, tinha 96 anos. Em dezembro do mesmo ano, ela iria completar 97 anos. Ela era muito lúcida, não aparentava ter aquela idade. Era esperta, adorava ver jornal para ficar por dentro das notícias. Andava, mas com um pouco de dificuldade. Mas andava, escutava bem para a idade dela. Bom, aí mais ou menos em outubro ela adoeceu. Ficou muito doente, porém em casa, recebendo cuidados dos filhos e dos netos, de nós netas, né? Bom, até que um dia, eu e minha mãe fomos à casa dela saber como ela estava e se precisava de ajuda. Foi aí que tivemos uma surpresa nada agradável. Ela havia sido levada de ambulância horas antes de chegarmos lá. Foi levada às pressas para o hospital com muita falta de ar. Eu e minha mãe fomos para casa, já esperávamos o pior, né? Pois ela era muito idosa e em hospital se corre risco de infecção e tudo mais. Sábado, por volta das 3 da tarde, recebemos a triste notícia de seu falecimento. E ficamos todos arrasados. Eu, particularmente, passei muito mal em seu velório e não pude comparecer ao enterro. Bom, ela já sabia que não passava daquele ano, pois naquele ano ela não quis escrever na parede. Finalizo esse relato parabenizando Ana, Mateus e toda a família assombrada. Se puder ler o meu relato, ficarei muito feliz, pois sou muito fã, acompanho o canal desde 2016. Sempre quis mandar esse relato para vocês, mas só agora eu consegui. Um beijo e abraço para você e Deus abençoe sua família. Amém. Um beijo para você. Nossa, que interessante. Então, todo ano, isso devia ser antigo dela, né? Boa. Com 96 anos, todo ano ela escrevia lá, salve o ano que ia chegar, né? Salve 2001, salve 2002, salve 2003. Aí quando chegou para fazer salve 2017, ela falou que não seria necessário. Será que ela viu, ela sentiu? O que será, né? Interessante. Fizeram feitiço para mim. Olá, Ana. Meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Tenho 23 anos. E para entender meu relato, eu preciso descrever um pouco a minha vida e a minha família paterna. Desde que eu era criança, sempre fui uma criança solitária, quieta e sempre tive dificuldades para fazer amigos. Meus pais sempre acharam que era uma fase, que na adolescência isso mudaria, mas não mudou. Continuei com dificuldades de fazer amigos, mas não por falta de tentar. As pessoas não gostavam de ficar perto de mim. Isso também influenciou na minha vida amorosa. Eu era rejeitada por qualquer rapaz. E algumas pessoas da minha família paterna viviam falando mal de mim.
já que nessa família do lado paterno há muitas pessoas falsas, interesseiras e que adoram falar da vida alheia, fofocar. Eu era uma pessoa cética, não acreditava em nada, mas minha mãe me fez ir em um centro de umbanda com o intuito de tentar me ajudar, já que nada na minha vida dava certo e eu não me sentia bem no catolicismo que ela, minha mãe, seguia. Eu tive depressão, isso eu já estava com 20 anos, não consegui entrar na faculdade. No começo não achei que um centro ajudaria, já que eu não acreditava, mas com o tempo comecei a acreditar. Com tudo que as entidades me diziam, depois de um tempo frequentando, no início do ano passado fui conhecer um outro centro de umbanda que pratica a esquerda e a direita, próximo à minha casa. E conversando com um Exu em um dia de esquerda nesse centro, eu perguntei se alguém havia feito algo para mim ou para minha mãe. E ele disse que sim. E que iria desfazer o que fizeram e que eu iria saber quem era, pois essa pessoa iria sentir uma dor muito grande, que era alguém que eu conhecia. Passada uma semana, mais ou menos, minha avó paterna trinca a bacia. Assim, do nada, quebrou o osso aqui da bacia. Disseram que ela tropeçou no nada e caiu e trincou a bacia. Tipo, ela tropeçou no vento, definitivamente, não tinha onde tropeçar. E me falaram que ela gritava de dor. Aí eu me lembrei do que o Exu disse e pensei, não é possível que seja a minha própria avó paterna que tenha feito feitiço. Eu sabia que ela era ruim, mas não a ponto de fazer mal para a neta dela. Eu sabia que ela falava mal de mim pelas minhas costas também. Sempre criticando o meu corpo gordinho, mas na minha frente me tratava muito bem. Mas eu não imaginava que ela faria algo do tipo. Esperei mais um tempo para ver se alguma outra pessoa que eu conhecia sentia essa dor enorme mencionada pelo Exu, mas nada de aparecer outra pessoa. Como eu sabia que minha avó no passado já mexeu com magia negra, junto com uma irmã dela, acabei por aceitar que ela é quem tinha feito o feitiço para mim, ou feito para minha mãe, mas acabou pegando em mim, pois a minha mãe tem um anjo muito forte e sempre rezou muito, e a maioria da família do meu pai nunca gostou muito de mim nem da minha mãe. Sempre falam mal de nós duas pelas costas, sempre com falsidade e muita inveja também. Há muitas maledites nessa família, posso dizer. Felizmente, após o feitiço ter sido desfeito, milagrosamente eu consegui uma vaga em uma federal. Finalmente! Iniciei meus estudos ano passado, minha vida tem melhorado, minha depressão já não está mais recorrente, mas a minha avó continua de cama, sem poder se levantar e se aproveitando das filhas que cuidam dela. Ela é aquela idosa que tira a paciência de qualquer pessoa. É uma idosa manhosa e que se aproveita de todos que cuidam dela. Acredito que ela ficará assim até chegar a sua hora, pagando por todas as maldades que fez, sem poder se levantar da cama. Eu mesmo sendo neta, graças ao meu curso ser integral, não fui uma das netas convocadas para cuidar dela. Mas enfim, Ana, nunca vi uma família tão invejosa igual do meu pai. Até as entidades do centro que eu frequento pedem para que eu sempre leve algo na bolsa, como uma cabeça de alho, por exemplo, quando for para as reuniões da família do meu pai, que é para espantar inveja e mal-olhado e vampirismo energético. Eu também tenho mediunidade e sempre que eu vou às reuniões da minha família paterna, eu chego a passar mal, de tão pesada que fica a energia do lugar. Claro que não são todos ali que são ruins, mas os que eu sei que são ruins, quando vão, eu sempre passo mal. E acabo indo embora das reuniões. E quando chego em casa, simplesmente tudo que estava sentindo passa, do nada. Como se só fosse lá, onde eles estão reunidos, que eu me sentisse mal. Enfim, muito obrigado por ouvir o meu relato. Um beijo para você e para sua família. Contarei mais relatos no futuro. Um sobre a casa dos meus pais ser assombrada. Ok, envia pra gente. Muito obrigada. E, gente, tem isso mesmo, né? Tem umas pessoas que, olha, de onde você não imagina, você fala, o quê? Minha própria avó foi fazer feitiço pra mim? E também pessoas, sei lá, que tem essa carga negativa que a gente chega perto, fica esgotado, né?
Cadê? Peraí. Deixa eu achar aqui vocês. Tá, é uma criança que nos conta, olha lá. Olá, Ana, eu sou fulana, tenho 10 anos e sou sua fã e gosto do teu canal, só que esse relato é do ano passado também. Não sei se é o mesmo, porque tem vários relatos com o mesmo título, entendeu? E o mais recente já foi contado, então não sei realmente se é esse daqui, que é o mais recente sem ser o que eu já contei. Bom, todos os dias a minha mãe e eu assistimos os relatos e gostamos muito. Vamos começar o relato. Eu estudava em uma escola que ficava longe da minha casa, então eu precisava ir de van. Um dia eu estava na van e eu senti algo muito forte puxar a minha perna. Então eu olhei embaixo do banco da van e eu vi uma mão preta puxando a minha perna. Ana, eu fiquei branca e gritei, e aí aquela mão sumiu. Meus colegas disseram que já tinham visto a mesma coisa e também ficaram muito assustados. Sorte minha que já estava na hora de descer da van. Aí o tio da van abriu a porta e eu saí correndo. Ana, esse foi o meu relato. Um beijo para sua família e para os seus animais. E tchau. Um beijo para você, muito obrigada. Mas e aí, você não falou, não relatou isso pro tio da van? Ele falou alguma coisa? Sabe por quê? O que eu penso às vezes que pode ter acontecido se mais gente viu uma mão preta, alguma coisa. Será que essa van não teria se envolvido às vezes antes em algum tipo de acidente e foi recuperado? Sabe quando você acaba comprando um veículo, você não sabe muitas vezes pelo que passou, ou sabe pelo que passou e até por isso consegue comprar num preço melhor e não sei o quê. Será que alguma coisa talvez tenha acontecido com esse veículo, algum acidente, alguma coisa assim, e aquilo de repente ficou por ali? Judiação e levar criança na van ainda, ou é alguma coisa que é relacionada ao dono da van? Ou o quê? Por que que aquilo tá ali? Mais gente viu. Sentar. Eu não ia mais nunca mais nessa van. Pode pedir pra sua mãe trocar você de van. Ai, 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 hein? Cadê? Este daqui, ó. Vamos ver. Esse relato... Não, esse relato é desse ano mesmo. Eu achei que ele era mais antigo. O desabafo de um médium. Então vamos lá. Tá, os nomes estão trocados. Bom, me chamo fulano. É sempre fulano. Ele já trocou o nome, mas tô chamando de fulano mesmo assim. Essa é a história da minha vida como um desabafo. Quando eu era criança, por volta dos 6 anos, eu cresci perto de uma tia que era espírita, ela era kardecista. Sempre fui próximo do sobrenatural por esse motivo. Meus pais não acreditam nesses assuntos, dizem ser loucura, então imagina como seria difícil a minha jornada. Inclusive, me levaram para fazer uma bateria de exames para ver se eu tinha algum problema mental, isso por anos. E eu não tenho nenhum, viu? Com 7 anos, eu tive o meu primeiro contato espiritual. Eu estava brincando em uma casa em construção da minha família, era uma chácara, estavam todos os adultos ali por perto. Eu brincava de esconde-esconde com os meus primos quando, no meio da casa, surge um homem, um senhor. Ele se apoiava em uma espécie de bengala, como se fosse um galho grosso de árvore. Usava trapos pretos e um olhar penetrante, que não me assustava. Cadê? Bom, eu saí da casa e fui avisar a minha mãe que tinha um homem lá dentro, pois a minha mãe me ensinou que não devemos falar com desconhecidos. Quando meu pai e o meu tio entraram na casa, não havia ninguém. Não tinha como sair de lá sem passar pelos adultos que estavam ali. Meu próximo contato foi com aproximadamente 12 anos.
o amigo do meu pai, era caminhoneiro. E antes de sair para uma viagem, ele passou em casa para bater um papo com meu pai, pois era caminho e essa viagem seria longa. Então, na hora de sua partida, todos de casa disseram: "Vai com Deus", exceto eu. O que depois minha mãe, veio chamar minha atenção e indagou indagou por que de eu não ter dito vai com Deus, né? E eu apenas respondi: "Ah, é porque ele vai com Deus, mãe. Ele não vai voltar." Ele vai com Deus mesmo, ele não vai voltar. Ai, meu Deus. Minha mãe se espantou, mas não disse nada. Dias depois eu escuto uma choração, um choreiro, um griteiro danado. Então eu disse em voz alta: "Gente, o fulano morreu." Os choros vinham da casa da família dele, que era 3 casas longe da minha. Dito e feito, ele tinha morrido em um acidente. Um ano depois, a minha avó morreu. Quando a notícia chegou até mim, eu não chorei, eu não fiquei triste nem nada. Eu era próximo dela, nós tínhamos uma boa relação. Eu só conto isso para que entendam que a morte para mim não significa o fim, nem uma despedida, e sim um até logo. Depois dessa data, passei a frequentar diversas religiões, católica, evangélica, umbanda, candomblé, até que aquela minha tia me levou em um centro espírita. Chegando lá, quando adentrei o recinto, fui recebido com olhares surpresos. Me olhavam como se me conhecessem. Foi muito estranho. Um rapaz veio até minha tia e a mim e começou a explicar algumas coisas que eu não me recordo. Apenas lembro dele dizendo para minha tia: "Silvia, esse garoto é um diamante muito grande. Precisamos lapidá-lo." E foi assim. Fui doutrinado nessa religião até os meus 17 anos. E durante todos esses anos eu aprendi muito sobre mediunidade, espíritos e todas as outras coisas desse ramo. Mas com o tempo comecei a me indagar o motivo de tantas religiões diferentes. Qual era a certa? Toda aquela loucura que vocês devem imaginar, né? Foi quando saí do espiritismo e decidi me desenvolver espiritualmente sozinho. Perdão. Comecei a ler livros, ver vídeos, caí de cabeça mesmo. E quanto mais você estuda, mais preparado você fica para o mundo espiritual se mostrar. Entenda uma coisa, o mundo espiritual se mostra para todos, desde que tenham a capacidade, maturidade de entender com seriedade. Eu literalmente treinava esses dons, digamos assim, indo até casas assombradas de amigos e parentes para fazer limpezas, contatando os mortos da família e de quem pedisse. Eu nunca cobrei valor algum por isso. Quando fiz 19 anos, eu já era muito evoluído, mas o peso de tudo isso começou a cair sobre mim. Eu me tornei uma pessoa muito fria, sem emoção ou sentimento algum. Nada mudava o meu semblante, eu tinha frieza no olhar. Nessa idade, ninguém conseguia manter o contato visual comigo. As pessoas diziam que os meus olhos eram vazios, como se fossem fumaça. Só um minutinho. Esse é aquele só que sem as pimentinhas rosas. Pimentinhas rosa. Bom, eu me sentia mais pertencente ao mundo espiritual do que o da Terra. Minhas companhias eram mais espirituais do que pessoas vivas. E esse foi o meu erro. Eu me sentia tão grande e poderoso que eu acabei abaixando a guarda. Esqueci que do outro lado também existem espíritos, entidades e energias ruins. Eu me via intocável, pois sempre trabalhei para a luz, nunca para o proveito próprio. Eu então comecei a desafiar pais de santo, espíritos ou qualquer coisa que se diziam das trevas, ou como queiram chamar. Nunca me venciam, e isso só foi alimentando o meu ego. Foi assim até que em 2017 eu comecei a namorar. Era uma mulher tão linda, cheia de luz, paz e coisas boas. Nosso amor se fortalecia a cada dia. Ela era ateia, mas eu sempre acho estranha essa palavra ateia.
Ela era ateia. Mas quando começou a namorar comigo, ela passou a crer que existia algo. Ana, eu abaixei a guarda no mundo espiritual. Eu deixei pra lá, sabe? Pela primeira vez na vida eu tinha planos e metas na Terra. Eu estava vivendo o meu sonho e construindo um dos sonhos da minha infância, que era ter um filho. Minha vida estava voando. Já tinha uma empresa própria que me sustentava, uma linda mulher crescendo na vida junto a mim. Nosso relacionamento era incrível e incomodava muita gente, sabe? Éramos extremamente felizes e conectados. Nosso amor não era dessa vida e qualquer um podia sentir isso. Mas em um certo mês eu comecei a sonhar com alguém fazendo um trabalho espiritual para separar eu e minha mulher. Mas eu nem liguei, Ana. Olha para mim, olha a força que eu tinha dentro do mundo espiritual. Assim se passaram meses e quase todas as noites eu sonhava com isso. Minha mulher começou a falar que estava achando estranho, pois quando não estávamos perto, parecia que ela não me amava mais. Eu nem liguei e nem me toquei do que era. Eu apenas pensei que fosse a rotina de um relacionamento, sabe? O tempo foi passando, passando e passando. Uma certa noite, eu me preparava para dormir. Me despedi da minha mulher por telefone, como todas as noites. Nós não morávamos juntos, tá? E eu fui dormir. Foi quando eu senti uma presença muito pesada, carregada, muito forte. O ar ficou pesado para respirar. A noite parecia 10 vezes mais escura que o normal. E antes de qualquer reação minha, eu senti algo encostar na minha nuca e pronto. Eu apaguei. Não me lembro de mais nada, a não ser de 2 flashes. O primeiro, eu estava me olhando no espelho e não era eu que habitava o meu corpo. O segundo era eu saindo de casa e fim. Acordei 4 horas da madrugada, de roupa e no sofá de casa. Dentro de mim senti algo muito ruim, como se eu tivesse feito algo muito errado, uma culpa gigantesca. No outro dia, contei à minha mulher. Nesse momento, ela já estava evoluída espiritualmente, pois ela aprendeu muito comigo também. Logo entendemos que seria um trabalho, e todas as peças se encaixaram. Fomos até uma mata para quebrar esse trabalho. Quebramos trabalhos em mata, pois a natureza é a energia mais limpa do nosso mundo e nenhuma coisa ruim supera a natureza. Lá, eu e minha esposa fizemos uma regressão juntos para que pudéssemos ver juntos o que havia acontecido. Para quem não sabe, quando estamos evoluídos e preparados, é possível sim fazer regressões, viagens astrais, etc. E isso compartilhado, né? Fazer regressões, viagens astrais compartilhadas, essas coisas. E vimos a pessoa fazendo o trabalho por muito tempo para nos separar. E como nunca conseguia colocar o nosso... E vimos a pessoa fazendo o trabalho por muito tempo para nos separar. E como nunca conseguia, por nosso amor ser muito forte, ela se frustrava e sempre fazia um pior que o outro. Nessa noite em específico, eu não estava bem espiritualmente. E essa entidade que ele enviou conseguiu incorporar em mim, me levando até a sua casa. Essa entidade que ele ou ela, não sei, enviou, conseguiu incorporar em mim, me levando até a sua casa e me fazendo ter relações com ela. Quando voltamos da regressão, voltamos arrasados e destruídos, assim, enojados, enjoados, e tudo de pior que existe no mundo. Nesse momento, os nossos guias espirituais apareceram e disseram que o que foi feito foi para quebrar o nosso amor e nos separar, mas que tínhamos que ser fortes e não nos separar por mais difícil que fosse. Não queríamos acreditar mas nós não queríamos acreditar, mesmo com os nossos guias ali em frente a nós, falando isso. Até que uma criança apareceu e disse: "Mãe, pai, sejam fortes, eu estou olhando por vocês." Nosso maior sonho era ter um filho. Era quase impossível acreditar naquilo.
Nunca tinha visto tanta maldade, foi muito difícil. Maldade? Como assim? Eu nunca tinha visto tanta... Acho que o que fizeram, né? O trabalho para separar o casal e tudo mais. Eu nunca tinha visto tanta maldade, foi muito difícil, mas depois de meses nós conseguimos passar por tudo isso sem sequelas emocionais, digamos assim, ou bloqueios, ou até mesmo lembranças. Não sei o que aconteceu com a pessoa que me fez isso, ela quase acabou com a minha vida, mas sei o que fizemos. Nós oramos por ela e pedimos que o espiritual tivesse piedade daquela alma. Hoje estou casado e no dedo de minha esposa tem um lindo anel de ouro e brilhante que eu dei para ela um dia depois daquela regressão, como forma de mostrar para aquela pessoa que ela não nos atingiria mais e que nosso amor transcende essa vida e que nada vai nos impedir. E hoje ela carrega em seu ventre o nosso filho, o qual não vejo a hora de conhecer. Moral da história: o mundo espiritual é mais presente e forte do que podemos imaginar e perceber. Quem entrar nessa de mediunidade ou qualquer tipo de evolução espiritual, tenha cuidado. Não é brincadeira, não é um jogo, é perigoso. O plano espiritual e o terrestre foram feitos para serem para conviverem juntos, em harmonia. Mas o ser humano, em sua essência, não percebe isso. Ficamos tão preocupados em correr atrás de dinheiro, de status e todas essas coisas mundanas e tão preocupados com o que os outros vão dizer que acabamos esquecendo da nossa existência e de qual será o nosso fim. Gostaria de deixar uma reflexão como uma pessoa que traz consigo essa bagagem um tanto quanto grande nas costas, né? Julguem menos, evoluam mais, ajudem mais. Precisamos sim das coisas mundanas, precisamos mesmo. Mas não se esqueçam que daqui não levamos nada além de nossas vibrações. Não percam tempo, evoluam mentalmente, evoluam o coração. Tenham mais amor pelo próximo, sejam mais gentis, compreensíveis e amorosos. E assim evoluam espiritualmente. E quando evoluírem, aprendam a trabalhar nos dois mundos como um só. Um completa o outro. Nós dependemos deles e eles dependem de nós. Não existe religião errada, desde que preguem o amor. Independente de suas imagens, cantos, rezas ou santos, pregando o amor já está correto. Bom, esse foi meu desabafo. Obrigado pelo espaço, Aninha. Até uma próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, o cabelo que tá aqui. Gente do céu, quanta coisa, né? Para quem passa por isso, por mediunidade, né? Que tem e trabalha com isso. Cadê? Deixa eu dar beijinho em vocês. Alguém aí já passou por perrengues? No fim tinha uma maledite na história, né? Uma maledite ou maledito, não entendi. Que foi lá fazer os benditos trabalhos para separar o casal. Oh, meu Deus do céu, né? Vamos ler este relato aqui. Quem limpava a igreja? Olá, Ana, me chamo Fulana e sou do Mato Grosso do Sul. O relato que irei contar hoje aconteceu comigo e com o meu namorado em São Paulo. Se tiver mais nomes no relato, já estarão trocados. Eu e meu namorado fomos passar as férias na casa dos meus avós em 2021. Meu avô é proprietário de uma igreja que ele aluga. E embaixo tem um bar, que ele também é proprietário. Então, ele tem não é que ele é proprietário, ele tem o espaço e ele aluga para uma igreja em cima e um bar embaixo, é isso? Para ficar melhor de entender, a casa dele fica no meio, entre a igreja, é isso? A casa dele fica no meio, a igreja acima e o bar abaixo, na rua de baixo. Mas o acesso para entrar em cada um desses lugares é separado. Eu sei que é confuso de entender.
Ok. Eu e meu namorado dormíamos em um quarto embaixo da igreja. E todo dia, de madrugada, lá pelas 3 ou 4 da manhã, nós escutávamos os bancos da igreja sendo arrastados, como se alguém arrastasse para limpar. A gente escutava os bancos sendo arrastados, as janelas se abrindo e fechando, portas também abrindo e fechando, a mesma coisa. E além disso, ouvíamos um barulho de salto alto também, ó, sabe? Barulho de salto, como se quem estivesse limpando estivesse com salto alto, sei lá. Daqueles que fazem barulhos e que geralmente as senhoras usam. Eles não são muito altos, entendi. Enfim, eu e ele achávamos que alguém dormia na igreja ou algo do tipo, né, para cuidar de lá, enfim. Então a gente nunca ligou para isso. Até certo dia que meu namorado perguntou para minha avó se alguém dormia na igreja ou algo assim. E para nossa surpresa ela disse: "Não, ninguém dorme na igreja, até porque a igreja tem um contrato conosco, com ela e com meu avô, que não é permitido ninguém dormir na igreja." Então eu e ele nos olhamos assustados e contamos para ela o que acontecia todo dia lá. Então ela respondeu com muita calma. Tipo, sim, a senhora que limpava a igreja, ela morreu esses tempos atrás. É ela então. É ela. Então tá bom, então eu entendi. Então beleza. Ana, eu senti um arrepio dos pés à cabeça. E pra dormir então, depois disso, foi uma luta. Mas como de costume, no mesmo dia, no mesmo horário, escutamos os passos. Então eu fiz uma oração para Deus direcioná-la para a luz e para o caminho certo. Depois da oração, os barulhos pararam. Não escutamos mais até o dia de irmos embora. E até hoje eu me pergunto, será que era realmente a senhora que morreu e limpava a igreja? Um beijo para você, Ana, e para sua família. Obrigada por ler até aqui. Um beijo para você, muito obrigada. Provavelmente, pode ser. E talvez ela nem tenha se dado conta de que havia partido e ela continuava fazendo o serviço dela. Arrumando, ajeitando, limpando, né? E parece que depois da oração ela se encaminhou, então parece que deu certo aí a oração e o pedido para que ela encontrasse o caminho, né, e fosse. Bem legal, não é legal, né? Beleza, deixa eu dar mais beijinhos aqui em vocês. De caveirinha. Ai. Vamos ver aqui. Ó, este é curtinho. Relato curto. Deixa eu ver se eu... Não vou contar esse que é menos curtinho. Ou esse daqui. Não, vou ler esse daqui, que é curtinho mesmo. O outro também é curto, mas esse é curtinho. Tia postiça maledite. Olá, Aninha. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu moro no interior da Bahia. Desde já peço desculpas pelos erros, pois estou digitando pelo celular. Pode ler tranquilamente que a partir de agora todos os nomes estarão devidamente trocados. Tudo começou quando meu tio, Henrique, começou a namorar com a maledite Joana, que é cerca de uns 10 anos mais velha que ele. Aqui onde moramos é um lugar muito pequeno, e desse jeito todo mundo conhece todo mundo. E dessa forma, a maledite já tinha uma fama de ser macumbeira. Mas não era nada comprovado. O meu tio começou a namorar com ela em 2019. E desse dia pra cá, a vida dele e as nossas vidas só vão ladeira abaixo. Logo quando os dois começaram a namorar, ele se mudou para casa dela. Ela bebia muito, brigava com ele, batia nele, colocava ele para dormir na calçada de casa. Ciumava,
tinha ciúmes dele com as ex-namoradas dele, sem ele dar um pingo de motivo. Ela odiava que ele bebesse, mas ela dizia que ela podia beber, porque quem mandava era ela. Todos os finais de semana ela saía para beber e ele ia beber também, mas como ela não gostava que ele bebesse, eles discutiam e brigavam sempre. Mas gente, que relacionamento, né? Pra que ficar junto assim? Teve até uma vez que o meu tio quis agredi-la, por ciúmes também. Chamaram a polícia. Meu tio ficou um tempo separado dela, mas voltou. E adivinha por quê? A amarração. Ela tem livros de São Cipriano, inclusive, sabe todas as rezas para amarrações. A energia na casa dela é muito pesada. Só de você entrar lá, você já sente isso. Teve uma vez que estávamos num churrasco na casa da Maledite e a netinha dela, de 5 aninhos, me pediu para ir junto com ela no banheiro. Eu fui. Ela entrou no banheiro, Ela entrou no banheiro. Cadê? Eu comecei a me arrepiar e a ouvir coisas. Ai, a muda. Ai. Ai, obrigada. Voltei a música aqui. Bom, eu fui no banheiro, né? Comecei a me arrepiar e a ouvir coisas. Depois ela saiu Depois ela saiu do banheiro e me perguntou se eu também tinha ouvido. Eu fingi que eu não sabia sobre o que ela estava falando, mudei de assunto e saí de lá com ela rapidamente. Certo dia, a Maledite disse para minha tia Diana que se ela pegasse uma vela vermelha e escrevesse o nome do homem desejado e tudo mais, falasse algumas coisas e tal, o homem iria se arrastar aos pés dela. Eu estava com a minha tia. Eu só me retirei e fingi que eu não tinha escutado nada. A Maledite sempre renova as amarrações para o meu tio e faz trabalhos para faltar dinheiro na vida da minha avó, a mãe do meu tio. Seguimos vivendo com ela em nossas vidas. Eu espero que ela pague. Obrigada, Aninha, por ler o meu relato. Desculpe se ficou muito longo ou muito curto. Beijos de luz, parabéns pelo trabalho. Um beijo para você, muito obrigada. Calma. O duro que assim, né? Às vezes a pessoa paga, mas ela faz um bom estrago antes, né? É triste isso. Sei lá. Belezinha, deixa eu dar mais beijinhos aqui em vocês. Vamos ler mais um relato? Vamos lá. Vi o espírito da mulher no momento da sua morte. Olá, assombrado. Oi, Ana Paula. Sou fulana de São José dos Quatro Marcos. São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, é isso? Nova inscrita do seu canal, já amo de paixão e estou aqui para lhes contar um relato verídico e que ocorreu com o meu padrasto, que é um homem muito sério e que nos seus mais de 60 anos não tem por que inventar uma história assim. Então vamos lá, os nomes já estão trocados. Tudo ocorreu em Paranaíba, São Paulo. Quando meu padrasto, que aqui vou chamar de José, e seu amigo Manuel foram trabalhar em uma fazenda, ao chegar nessa fazenda, o patrão os encaminhou para uma casinha para que eles pudessem ficar nela enquanto estivessem ali trabalhando e ainda disse: essa casa é boa e nova, vocês vão ficar bem acomodados aqui. Então o Manuel perguntou, nossa, muito bem ajeitadinha essa casa, hein? De quem era? Nisso o patrão disse, é mesmo. Eu construí essa casa para minha sogra morar aqui perto da gente. Ela estava toda feliz, mas infelizmente ela adoeceu antes de mudar para cá e teve que ir para a cidade se tratar. Aí a casa ficou fechada. Então nisso
Então, nisso, conversaram, trataram todo o serviço que era para ser feito e foram trabalhar. E nem se lembravam mais da conversa. Então, já no final do dia, o meu padrasto, o José, chamou seu amigo, juntaram as ferramentas e foram descansar na casa que lhes fora reservada. Tomaram banho, jantaram, conversaram um pouco e foram dormir. E como estava uma noite um pouco quente, deixaram a porta da casa e as janelas abertas, e como naquela época, por volta dos anos 70, era tranquilo, ainda mais no sítio. Isso era normal, e assim dormiram. Por volta das 2 da manhã, o José acordou com uma sensação estranha. Olhou para o lado, o companheiro estava dormindo na sua rede, tranquilo. Então ele, da rede dele, olhou para fora e foi aí quando ele se arrepiou inteiro, gelou o corpo, ficou paralisado. Bem de longe, ele avistou uma senhora. Ela era bem branca, mas o seu corpo inteiro era como se tivesse luz própria, e ela vinha se aproximando da casa, e ele não conseguia nem falar, nem chamar o amigo, ficou ali, petrificado, olhando aquela senhora. E quando ela chegou bem na porta, o olhou, e ele viu a mulher perfeitamente. Por mais que fosse meio translúcida, dava para ver até as sardas do rosto dela, o olho verde, o jeito do corpo que era bem forte e alta. E ele ali aterrorizado viu a mulher entrar, andar pela casa toda e se dirigir para a porta dos fundos, sair e sumir diante dos olhos dele. Nisso ele conseguiu se mexer, nem chamou ninguém, ele correu para longe e ficou sentado em um toco próximo à casa do patrão até amanhecer, com muito medo de voltar para casa. Ao amanhecer, quando o patrão acordou, ainda brincou que ele tinha acordado cedo, porém ele nada contou ao patrão. Quando deu o horário, foi trabalhar e no trabalho contou ao seu amigo Manuel o que tinha acontecido. Seu amigo acreditou, pois sabia que ele não mentia, e disse que não dormiria mais na casa. Continuaram trabalhando até as 9 horas, que foi o horário em que o patrão chegou. Que foi o horário que o patrão chegou até eles e pediu para que guardassem as ferramentas, que estavam todos dispensados, porque a sogra dele tinha falecido aquela madrugada e iriam todos para a cidade para o velório. Eles atenderam o pedido e trocaram suas roupas para também ir. A visão, a essa altura esquecida... Eles atenderam o pedido e trocaram suas roupas para também ir. A visão, a essa altura, estava esquecida. Foram para a cidade, chegando lá tudo foi ajeitado e foram até o velório. Quando José chegou com seu amigo Manuel, foi até o caixão e aí ele empalideceu, gelou até os ossos e olhou aterrorizado para o seu amigo e disse: "Foi ela, a mulher que eu vi entrando na casa à noite." Eles foram para fora com medo, não chegaram mais perto do caixão. Depois de tudo terminado, voltaram à fazenda e o José contou ao patrão tudo o que tinha ocorrido e que não ficaria mais no trabalho. O patrão entendeu o medo e disse que acreditava. E disse: "Acredito que ela veio ver a casa, que não teve a oportunidade de morar. E o horário que você a viu foi o horário que ela tinha acabado de falecer." Esse foi o relato, tenho outros para contar, mas fica para uma outra hora. Beijos a todos. Muito obrigada pelo relato. Ela tinha ficado tão feliz com a casinha e não pôde morar nela. Então eu acredito que ela meio que foi dar uma olhada ali mesmo antes de partir. Ligação do céu. Deixa eu anotar. Olá, Ana e Matheus. É uma moça, tá?
Antes de tudo, quero dizer que você não precisa se preocupar em trocar nomes, pois eu e minha família temos muito orgulho do que eu vou relatar a vocês hoje. Como ia dizendo, meu nome é Fulana, tenho 20 anos, sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O relato que vou contar não diria que é assombrado, porém é algo sobrenatural. Me desculpe se tiver algum erro na escrita. Fica tranquila. Bom, eu tinha lá meus 4 ou 5 anos de idade, não me lembro muito bem. Na verdade, lembro de pouquíssimas coisas dessa época. Meus pais tinham se separado há pouco tempo. Meu pai nunca fez muita questão de se aproximar de mim e do meu irmão. A minha mãe estava desempregada, éramos em 3, minha mãe, meu irmão de 7 anos mais velho e eu. A minha mãe, meu irmão 7 anos mais velho do que eu e eu. Minha mãe sempre foi muito trabalhadeira e sempre fez o que pôde para não deixar faltar nada para nós. De bater de porta em porta para perguntar se tinha faxina para fazer, até fazer unha e cabelo, que graças a Deus ela tinha curso e já tinha as clientes certas. Bom, nessa época nós pagávamos aluguel, então sempre foi difícil. Bem, num certo dia o nosso telefone tocou e a minha mãe atendeu e já chorou. Quando ela colocou para nós ouvirmos, tinha um homem conversando com ela, meio que cantando e falando ao mesmo tempo. E no fundo, milhares de vozes cantando uma música linda, com instrumentos que eu não sei nem identificar. Nem hoje, aos meus 20 anos, eu não sei identificar. E dentre as coisas lindas que aquele homem dizia, ele disse que aquela era uma ligação do céu. Hoje a nossa vida melhorou bastante. A minha mãe conseguiu um bom emprego. Há 8 anos atrás conheceu meu padrasto, que é o pai que deixei de ter aos 3 anos de idade. E em 2014 meu irmão se casou. No dia 21 de abril de 2018 eu me casei também. E essa é uma das muitas vezes que Deus se mostrou presente em nossas vidas. Ele é tudo para mim. Espero que gostem e que sintam a paz que ele me dá todos os dias. Muito obrigada. Mas peraí, o que falava nessa ligação? O que esse homem falava? Mas é uma ligação assim do céu mesmo? Bom, seja do céu, seja da terra, com uma boa intenção, a questão é que valeu, não é? Trouxe coisas boas. Vamos para mais um relato aqui, ó. Uma entidade apareceu durante a tiragem de tarô. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Eu tirei o chat dela, girei. Faz o quê? Faz uns meses que eu assisto o canal todos os dias, sempre pela manhã. Se assistir de noite, eu não durmo. Me identifiquei com muitos relatos e decidi contar hoje este aqui para vocês. Já vou dizendo que o fato aqui aconteceu mesmo, essa história é real e foi a primeira vez que vi um acontecimento sobrenatural na minha vida. Os nomes já estão todos trocados, beleza? Belê. Ana, desde que me entendo por gente, sempre fui fascinada com bruxas e magia. Eu adorava ir em lojas esotéricas só para sentir o cheirinho do incenso, eu também. Eu me sentia muito à vontade e me sentia em casa, sabe? Sei. Quando fiz 13 anos, minha mãe me matriculou em um curso de inglês. Como era longe de casa, eu ficava esperando minha mãe ou meu pai sair do trabalho para me buscar. E nesse tempo ficava em uma banca de revistas que era em frente ao curso. Foi nesse lugar que eu vi 2 revistas que chamaram muito a minha atenção. Uma era a Witch, que é w.i.t.c.h, tá? Era a Witch, e a outra a Wicca.
Como já tinha um pouco de noção de inglês, eu sabia que witch significava bruxa e já peguei para comprar. A revista Wicca, eu não tenho a mínima ideia do que me atraiu nela. Quando cheguei em casa e vi que falava sobre magia, aí eu fiquei muito feliz. Bom, foi assim minha entrada nesse mundo. Eu vi que podia ter acesso à magia e à bruxaria. Eu não tinha acesso a computador e a única fonte de conhecimento sobre o assunto eram essas revistas. Enquanto que a Witch tinha uma linguagem bem jovial e para adolescente, ensinava simpatia simples e tal, a Wicca era mais profunda no assunto de bruxaria. Até que chegou uma nova edição da Wicca. Essa que era uma revista bem grande que vinha com um tarô criado pela autora. Creio eu que inspirado no tarô de Marsella. Eu amei, né? Recortei as cartas, comprei um pano preto para enrolar elas dentro. Na época, como era muito nova, apenas li como era, mas não me aprofundei muito nos estudos. Alguns anos depois, já com 20 e poucos anos, tive vontade de olhar novamente esse tarô e ver o que ele me dizia sobre certas questões da vida. Ele sempre foi muito ácido com as respostas para mim. Então eu evitava fazer a tiragem. Apenas quando tinha alguma questão para outras pessoas, aí eu fazia a tiragem. E sempre acertava em tudo. Minha prima, a Juliana, estava enrolada em um relacionamento conturbado. Eu não sei se a ideia de tirar as cartas veio dela ou de mim, não me lembro. Mas acabou que eu fui passar a tarde lá e levei o tarô. Nesse tarô, a autora ensinava todo um ritual que tinha que ser feito para fazer a tiragem, e eu segui. Um pano preto para cobrir o local que vão ficar as cartas, uma vela, um copo de água, cristais e um incenso. Preparado o local, alguns momentos de concentração, eu pedi a permissão e a orientação para fazer a tiragem. Fiz a tiragem de cruz celta. E novamente estava lá o tarô jogando a verdade na nossa cara. Muito ácido e direto, do jeito que era comigo também. Disse que o obstáculo que ela enfrentaria era uma rival, e era na época o que estava acontecendo. Até nos assustamos quando veio essa carta. Enfim, continuamos fazendo a tiragem. Perto do desfecho, porque são 10 cartas para fazer a leitura e demora um pouco, a irmã dessa minha prima, que vou chamar aqui de Nicole, entrou no quarto como se fosse falar alguma coisa. Olhou pra gente e começou a rir e saiu. Juliana achou estranho e foi ver o que era, o que ela queria. Foi em direção da sala. Não encontrou a Nicole e voltou pro quarto. Nesse momento, quando ela passava no corredor, o banheiro estava com a porta aberta e ela viu uma pessoa sentada no vaso, de cabelo bem comprido, caído sobre o rosto. Ela pensou que era Nicole. As duas irmãs têm cabelo comprido. E aí ela voltou para dar uma bronca, porque a irmã estava usando o banheiro com a porta aberta. E quando voltou para dar a bronca, não tinha ninguém. Ela veio correndo, assustada, para o quarto e gritou pela Nicole, que apareceu vindo do outro quarto e perguntou o que foi. Juliana explicou o que viu e, para nosso espanto, a Nicole também tinha visto. Por isso que ela tinha entrado no quarto àquela hora, para falar que tinha tido a impressão de ver a irmã dela no banheiro e quando voltou também tinha sumido. Elas se abraçaram e começaram a gritar. Fui dar uma olhada no banheiro, não vi nada. Nesse dia eu descobri que eu não tenho o dom de enxergar essas coisas. Pensei então em passar um incenso pela casa. Eu lembro que eu li em algum lugar que se o incenso apagasse era porque tinha alguma interferência energética no local. Eu não sei se é verdade, mas mal não ia fazer. Já tinha queimado um incenso completo no quarto, acendi outro e fui passar pela casa. Minhas primas abraçadas atrás de mim com medo. E não é que a bagaça do incenso apagou mesmo? Ai, elas gritaram muito novamente
Eu fui, acendi um incenso de novo e terminei de passar pela casa. Ana, isso faz mais de 10 anos. Eu não lembro como nós ficamos depois disso, mas eu sei que uma hora os pais delas chegaram e elas contaram a situação. Eles não ficaram com medo e acreditaram nelas. Até apelidaram a entidade de Samara por causa do cabelo caído no rosto. Eu fiquei meio com medo de tirar as cartas por um tempo. Tipo, será que eu invoquei algo? Mas eu não acho que foi o caso. A casa que elas moram acontece coisas estranhas mesmo, sabe? Não é a primeira, acho que não foi também a última coisa estranha que aconteceu. Acontece de coisas se mexerem sozinhas, sabe? Eu acho que a entidade ficou curiosa com a aprendiz de bruxa manipulando energia e oráculo na casa e ela quis dar uma olhada. No fim, foi muito engraçado. Até hoje eu me acabo de rir com essa história. E sobre eu dizer que nesse dia eu descobri que não tenho o dom de enxergar essas coisas, é porque eu escuto. Mas isso fica para um outro relato. Ana, um abraço da aprendiz de bruxa. Muita luz para você e para os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu também acho que talvez não tenha nada a ver com a tiragem ali do tarô, ou se tiver, não foi algo assim de... não sei. Como disse, pode ser mesmo uma curiosidade do ser, da entidade, do espírito que estava lá. Mas, pô, estava sentado no vaso? O espírito estava sentado no vaso? Vai ver que... Por que estava no vaso? Porque não podia estar em pé na sala, no corredor, no quarto, ou não conseguiu entrar no quarto. Tava ali, mas tá no banheiro, sentado no vaso. O espírito, será que estava achando que ainda estava vivo e precisava fazer algumas coisas que não precisa mais? Não sei, né? Bom, deixa eu tirar esses relatos aqui que eu já li. Beleza. Deixa eu ler este daqui, ó. Cumprindo minha promessa a São Cristóvão. Lembra que a gente já leu um aqui de São Cristóvão? Que tava também cumprindo promessa do negócio do carro, né? Bom, olá Ana e assombrado, se o relato for lido em vídeo. E, tá lido. Então, estamos lendo. Ana, mais ou menos um ano atrás, eu completei meus 18 anos e comecei a fazer autoescola. Passei na prova e no exame psicotécnico de primeira. Mas no exame de rua eu não conseguia passar de forma alguma. Eu errava por ter encostado em um cone ou por deixar o carro morrer, enfim. Foram 7 tentativas que fracassaram e minha pauta estava para vencer. Caso acontecesse, eu teria que fazer tudo de novo, tudo que eu já tinha feito. Eu já estava desesperada querendo passar. Então, um dia antes do meu exame, ouvi a história de uma moça que conseguiu passar devido a uma promessa. Você leu no canal e eu decidi tentar fazer uma promessa também. Pedi ajuda a São Cristóvão e disse que se eu conseguisse passar, mandaria meu relato para você aqui. Achei na internet 2 orações que me ajudaram muito e, mesmo muito nervosa, eu consegui passar. E aqui estou eu cumprindo minha promessa. PS, gosto muito do seu canal, passo o dia ouvindo os relatos e admiro muito o trabalho de vocês. Obrigada pelo espaço de mandar esse relato. Gratidão a São Cristóvão. Um beijo para você, muito obrigada. São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas, algo assim, não é? Tem a passeata, né, a procissão de carros. Olá, assombrados, espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também
este ganchinho aqui, ó, com ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Ó, que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ele dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ele dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá.